Pessoal, falar hoje sobre o ataque dos espíritos obsessores. Muitas vezes, quando nós estamos em nossa vivência familiar, com os nossos amigos, com as pessoas que no dia a dia percorrem os nossos minutos e as nossas horas, partilhando conosco as suas ideias, os seus planos, a sua vida, ocorrem interferências estranhas. A exemplo disso, surgem em determinados momentos discussões estranhas, violentas, por vezes terminando em brigas e em momentos de muita revolta, estranhamente em um momento que ninguém esperava que um fato como esse fosse acontecer. Muitas dessas dificuldades, elas são devidas à questão da obsessão, que é a ação de espíritos que querem o mal para nós. A obsessão é o domínio que alguns espíritos adquirem sobre os outros, quer encarnados ou desencarnados. Ela ocorre devido à nossa sintonia com espíritos que querem nos fazer o mal, porque nós com eles já tivemos alguma relação muito forte, seja nesta vida, aquela pessoa que desencarna odiando a nossa pessoa, seja fatos de vidas anteriores, o que é a maior parte dos casos. Um dos sintomas da obsessão, que a gente pode considerar uma doença da alma, é a tristeza, a angústia, a depressão, a perturbação do sono, com insônias, com pesadelos, o mau humor, o desinteresse pelo estudo, pelo trabalho, o isolamento social, pensamentos suicidas, desregramento sexual, etc. Bom, não podemos concluir que a partir disso que todas as pessoas que estão com esses problemas elas são obsidiadas. Alguns desses problemas não são causados por espíritos, E como é que nós podemos tratar dessa doença espiritual? Tem tratamento? A gente pode resolver isso? Uma vez identificado que a pessoa está com um problema de obsessão, está sendo atacada por espíritos, primeiro eu preciso explicar que a obsessão ela pode ocorrer entre pessoas que estão nesse mundo. Por exemplo, uma sogra que detesta a nora. Esse é um exemplo, só a gente está fazendo uma alusão a um fato que todas as pessoas até fazem piada, Então aquela pessoa passa a vida atormentando aquela outra pessoa, até que aquela pessoa entra em pânico, fica maluca por causa desse tormento. Isso é um tipo de obsessão de encarnado para encarnado. Mas a obsessão pode ocorrer também entre uma pessoa que está no plano espiritual, um espírito desencarnado, e uma pessoa que está no nosso plano, um homem, uma mulher, uma pessoa encarnada. Pode ocorrer tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Toda vez que um ser pensante tenta interferir na vida, no cotidiano do outro ser pensante, fazendo o mal, inoculando pensamentos e energias negativas. Pensamentos negativos são como dardos venenosos que podem atingir as pessoas, Então, como eu ia dizendo, como é que a gente pode curar esse tipo de problema? Qual é a cura para isso? Nós chamamos essa cura de reforma íntima. A pessoa que está sendo acometida por esse tipo de tormento, ela deve olhar para dentro dela mesma e perceber onde é que está havendo as falhas, onde é que ela está abrindo espaço para a entrada dessa energia ruim, dessa energia negativa. Então a reforma íntima, a pessoa reformar os pensamentos, buscar principalmente nos bons exemplos, se for cristã, no Evangelho, que é um remédio excelente contra a obsessão. Ler e tentar perdoar primeiro a si mesmo, porque as pessoas às vezes falam de perdoar os outros, mas a gente carrega muito complexo interior, muita dificuldade. Temos que nos perdoar também. A partir daí, perdoar o próximo, Que quem fala, às vezes não é quem faz, Mas a gente está tentando passar aquilo que a gente aprendeu na questão da obsessão. Antes de ir para a igreja e para aquela sessão de sai demônio, é preciso fazer esse trabalho de reforma íntima, de reconstrução interior,
e acreditar que Deus está acima de nós, que vai afastar essas energias ruins. Como que uma obsessão pode acontecer? Por exemplo, a pessoa desencarna e fica a esposa dessa pessoa aqui no mundo. Então, se o homem desencarna, a esposa dele fica. Talvez uma mulher nova ainda, bonita. Aí ela arruma outra pessoa, outro homem, se casa com outra pessoa. Então, o esposo desencarnado, ele pode se revoltar com isso, porque ele carregava aquela sensação de posse da sua esposa. E ele pode vir, e se aquele homem, né, agora o atual marido da sua esposa, tiver com o coração amargurado, tiver pensamentos negativos, for uma pessoa que esteja aberta à entrada de energias negativas, ele vai ser obsidiado. E aí vai começar a surgir problemas ou dificuldades de um momento para outro, como eu disse no início do nosso vídeo. Obsessão, gente, é um tema bem extenso, que a gente vai voltar a falar com vocês sobre isso no nosso canal. Queria pedir, antes de encerrar, que vocês possam compartilhar, curtir e também fazer a inscrição, né, aí no canal Pátria do Evangelho, para a gente poder aumentar mais a nossa divulgação e aumentar mais ainda a participação de vocês, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.